eu sempre defendi a liberdade, né? Sim. E ao longo da faculdade, eu pude aprender mais sobre essa questão do tráfico de pessoas, e isso foi muito chocante para mim, especialmente naquele momento, né? Eu falei, bom, eu vou pegar isso aqui para mim, né? Eu vou me aprofundar, vou fazer trabalhos com isso, porque a gente pode perder tudo, Rodolfo, mas a gente não pode perder nossa liberdade. Porque essa liberdade que nós temos de poder correr atrás do que for, de recomeçar do zero, do que seja, né? Se a gente perder a nossa liberdade, o que sobra? Nada. Não sobra nada. No direito eu vejo muito isso, não sabia? É? Então, não sobra nada. Então, foi isso que me chocou, sabe? Pessoas sendo tratadas como commodities, como coisas, sabe? Como se não valesse absolutamente nada, sendo vendidas, mulheres e crianças, homens sendo vendidos para exploração sexual, para trabalho escravo, sabe? Sem ter a oportunidade sequer de sair disso. Então, imagina. Também, a realidade do homem também é vendido para exploração sexual também. Tem para exploração sexual, mas a maior parte desse crime vai para trabalho escravo, ou seja, para trabalhos... E muitas vezes também até para ser guerrilheiro, sabe? Sim. Tem vários tipos. Tem algumas formas, por exemplo, principalmente de você enganar crianças, né? Meninos. Aí a gente entra no filme, já no caso do filme que retratou isso. Aqui no Brasil é muito utilizada a questão do sonho de ser jogador de futebol. Tá? Verdade. Ainda hoje também existe isso? Ainda hoje, porque o futebol ainda é muito forte no nosso país, não é? Porque aquele sonho de ser um Neymar, de ser um... Cristiano Ronaldo, Messi, o status de ser um jogador de futebol, posso ganhar milhões, bilhões, sabe? E libertar minha família, não é? Dar uma nova vida. Né? Poder ser um atleta. Sim. Então, tem isso, sim. Mas o filme em si, ele começa... Não vou dar muito spoiler, tá? Só vou falar de alguns pontos. Nessas alturas você pode dar spoiler, né? Nessas alturas todo mundo já assistiu. Não, às vezes não, mas eu vou falar alguns pontos principais desse filme que são importantes até para vocês ficarem alertas. O filme, ele retrata um sequestro, né? Sequestro que foi feito de crianças. Ali ele começa, por exemplo, começam falando da criança... tirar algumas fotos para ser modelo, possivelmente, porque isso não tem esse diálogo, não é? Mas você é levado a isso. Mas o que acontece logo depois, essas crianças são sequestradas, não é? O pai volta no local, elas não estão mais. Esse método, ele é usado, mas não é tão usado assim, tá? Porque, normalmente, casos de abusos contra crianças e também nesse sentido de tráfico para exploração sexual, normalmente... Tá? São de pessoas dentro da família ou próximo do círculo familiar. Meu Deus, cara. As estatísticas mostram isso, tá? Então, as crianças... Pesado, né, mano? Né? Você precisa estar sempre atento, sabe? A mudança de comportamento de uma criança, né? Tentar dialogar com ela. Não fique, sabe, no celular, ao invés de olhar para o seu filho, para sua filha, entender, né, como é que ela está. Porque tem muitas vezes que os pais estão na correria e fica ali no celular, mal tem tempo de olhar para a criança, não se preocupa nisso, né? Então, você precisa acompanhar a criança e entender, né, mudanças bruscas de comportamento, que isso são sinais que podem acontecer no caso de abusos, né, que acontece entre família, tá? Normalmente é na família que isso acontece, ou em pessoas que são da sua confiança, que tem relação com você e com a sua família. O abusador, né? Você diz o abusador e também a pessoa também acontece. E também a pessoa que vai ser a ponte para o tráfico de crianças, tá? Por quê? Meu Deus, ele passa as informações. Isso. Por quê? Meu Deus. Porque essas pessoas, elas precisam ter esse contato de uma forma insuspeita. Por quê? Porque mesmo depois do crime, vão suspeitar que foi ele ou essa pessoa? Não. Então, existem várias camadas de várias pessoas ao longo deste crime que vão aparecendo ao longo do caminho para você fazer várias camadas de proteção, tá? Para ser cada vez mais difícil você rastrear essa criança. Meu Aliás, Deus que do foi céu. até o que aconteceu com
A menina, né? E que é uma história verídica, né? Isso, que é uma história verídica, porque ela passou com vários crápulas, que eu posso falar dessa forma, né? Pode, aqui você pode. Vagabundos, crápulas, Então, chega num momento que é difícil você rastrear, tá? Então, é isso que acontece. Por isso que eu falei, bom, essa vai ser uma oportunidade de eu falar lá no podcast do Rodolfo de um alerta. No nosso né? podcast. Podcast do no Rodolfo, nosso podcast aqui. Nosso podcast é o nome do estúdio, nosso podcast sem aí. fio, tô como apresentadora. Já fez propaganda do estúdio. Se você tá pensando em fazer um podcast, vem aqui, ó. Vamos lá. Entra aí, underline nosso podcast. Vem conhecer nosso estúdio. Legal, gente. Então, não é o nosso, é o seu podcast. Agora, eu sabia que tinha uma coisa assim no plural. agora, aí você, né, você estava ali indignado porque a esquerda se colocou contra, né? Muitas pessoas se colocaram contra um filme que retrata a realidade do tráfico de crianças, gente, para exploração sexual. E aí eu te explico alguns pontos que ainda na minha visão são absurdos, não é? Porque nós deveríamos estar focados nisso, sabe? De falar para as pessoas, olha, funciona assim, tomem cuidado, verifiquem o comportamento da sua criança, não é? Verifiquem o que acontece. Assim, nós adultos precisamos efetivamente proteger as crianças, porque o mundo está cheio, sabe, de crimes, de problemas, não é? E cabe a nós fazer essa rede de proteção. E aí, quais foram um dos elementos, né, da questão do filme? Foi a questão da religiosidade. Né? Você lembra que eu até postei? É muito difícil, né, você colocar em pauta a religião do filme, sabe? Que parece secundário diante do problema em si, você entendeu? Por mais que tenha um pano de fundo, mas parece ser um pouco secundário em relação ao problema. E que eles falam claramente, nenhum filho de Deus está à venda. Olha que forte isso. Exatamente. E por que você quer... Somos nós. Por que você quer ir contra isso? Isso faz sentido?